Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Nesse primeiro domingo do ano, nossa primeira celebração do ano, eu pensei numa mensagem que a gente pudesse pensar mais uma vez num ano novo. Em mais uma vez um presente que a gente recebe de concluir um ciclo e começar um novo ciclo. E todo final de ciclo é a véspera de um novo começo. E toda vez que a gente vai começar de novo, a gente faz novas promessas, faz novas resoluções. Eu não sei se você é desses de escrever papelzinhos assim, tipo, o que eu vou fazer para o ano que vem. E aí você escreve lá as promessas. Minha esposa faz isso. E ela fica falando para eu fazer também. Eu não sou muito, né? Porque eu sou aquele cara meio frustrado com as promessas que já fiz nos outros anos. Então eu fico com medo de escrever e não cumprir de novo. Eu sou desses. Ela já é mais de não, vamos lá, escreva suas promessas. Mais um ano que se inicia. E o ano novo é um tempo como esse. É a nossa grande segunda-feira, né? Na segunda-feira eu começo, o ano novo eu começo. O ano novo é a grande segunda-feira de todos nós. E eu fiquei pensando assim, o que eu posso, num domingo como esse, em que vamos celebrar a ceia daqui a pouco, pensar no que é novo para nós. Pensar num novo recomeço. E eu, nas minhas conversas com a Priscila nessas férias, com a minha esposa, eu percebi que eu preciso fazer as pazes com os meus recomeços. Eu preciso fazer as pazes com os meus recomeços. Porque eu vejo o recomeço como um fracasso. E muitos de nós vemos também, não é? É como se deu errado, vamos recomeçar. Ah, deu errado e vamos recomeçar. Parece que o recomeço já começa fraco, né? Porque, nossa, quantas vezes eu sou um fracassado mesmo, né? Porque eu tenho que recomeçar quantas vezes para poder acertar isso aqui. E eu percebi isso, que eu olhava para os meus recomeços como uma coisa muito ruim. Quando a Bíblia nos fala que os recomeços, na verdade, não são coisas ruins. São as grandes oportunidades que Deus tem de se mostrar na nossa vida. São as grandes possibilidades das epifanias que nós nem imaginamos. Você sabe o que é epifania, essa palavra? Epifania é a manifestação divina de sobressalto na nossa vida. É quando a gente vê Deus, de repente, em alguma situação. A gente fala, nossa, isso aqui foi Jesus, isso aqui foi Deus. Isso é uma epifania. Quando a gente reconhece Deus em algum momento da nossa vida, em algum momento oportuno. E a maioria dos momentos oportunos, divinos na nossa vida, são invariavelmente os recomeços. Porque os recomeços são a prova que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É a prova que a morte não é o fim. E que há a possibilidade de ressurreição. Há a possibilidade de refazer, de restaurar, de curar, de remontar. É possível reconciliar. Não há nada mais forte do que a possibilidade dos recomeços nascidas na ressurreição de Jesus Cristo, na nossa fé. Então eu percebi, eu preciso fazer as pazes com meus recomeços. Eu preciso olhar para eles de uma maneira esperançosa e não de uma maneira derrotista. Quando eu olho para os recomeços como olhando para o meu passado, dizendo assim, eu estou tendo que recomeçar mais uma vez porque eu sou um perdedor. Não, eu estou tendo que recomeçar mais uma vez porque eu estou reconhecendo que não depende só de mim, mas eu estou reconhecendo que eu preciso continuar. Eu preciso fazer, eu não posso parar. Porque, como diria os coaches contemporâneos, né? Só perdeu quem desistiu, não é isso? Então, a verdade é que nós precisamos continuar. Imagine só se Pedro tivesse desistido. Imagine só se, diante do primeiro perigo dos discípulos, as coisas tivessem dado errado e eles desistiram. Pois bem, Jesus ensinou isso para eles. Não é bem por aí. Vocês precisam entender o que eu disse. Recomecem, refaçam, renasçam, reestruturem. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 16.
Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Pai, obrigado pela sua palavra. Continua nos guiando através dela. No poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. E eu percebi que existem alguns tipos de mudanças que fazemos nas nossas vidas, um jeito de fazer mudanças nas nossas vidas que a gente quer permanecer nesse caminho de mudar, mas não muda muito. Então, o que acontece? A gente às vezes traça as nossas promessas. Quando a gente começa a ver que elas vão ficando muito piores, muito difíceis, a gente começa a dar uma sabotada. Ah, mas se eu fizer isso aqui? Aí você já cai um degrauzinho para cá. Ah, e se eu fizer desse jeito? Aí você cai outro degrauzinho. Daqui a pouco a gente já derrotou a nossa promessa completamente, ela virou uma coisa bem fácil para que a gente consiga caminhar e acertar no final do tempo, né? Nessas férias eu visitei lugares da minha infância e da minha adolescência. Fui em lugares que eu geralmente ia, fazia umas trilhas, jogava uma bola, nadava. E aí eu fui refazendo esses caminhos. E eu fui percebendo que estavam mais difíceis de fazer esses caminhos. Subir as ladeiras correndo como eu subia antes não era muito possível. Não porque eu estou ficando velho, se é que vocês me entendem. Jogar bola, tanto que eu jogava antes, também não estava tão fácil. Nadar, o quanto que eu nadava. Eu lembro que eu estava no mar assim, olhando. E aí eu estava com o Silvinho do meu lado. Ele, o que foi, Rodrigo? Eu falei assim, cara, eu nadava daqui lá. Ele falou, é mesmo, cara? Eu falei, nadava. Aí ele olhou para mim assim, meio desacreditado, obviamente. E eu olhei para ele assim, eu falei assim, hoje eu acho que eu não chego nem ali nadando, né? E eu comecei a ver que os dias foram passando e a gente foi... Onde foi que eu perdi isso que eu tinha na minha juventude, que não faz muito tempo? Vamos lá, gente, me ajuda. Não faz muito tempo. E aí, num dos devocionais, eu caminhando pela casa onde eu morava, lá com os meus pais, eu peguei o cachorro para dar uma volta e fui subir as ladeiras, eu fui ficando cansado, cheguei lá em cima, sentei, isso era umas 6 horas da manhã, e eu fiquei sentado, não porque eu queria refletir, mas porque eu recuperar o meu fôlego, e o meu cachorro olhando para mim assim, me julgando, obviamente, o cachorro julga a gente, e eu falei com Deus assim, Deus, o que o Senhor tem para mim agora, por exemplo? E aí eu abri no Salmo 90, versículo 12, e ele disse assim, diz assim o Salmo, ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, para que eu conquiste sabedoria. E isso ficou a viagem inteira das minhas férias falando no meu coração. Ensina-me a contar os meus dias. Eu falei, por que, Senhor, contar os dias vai gerar sabedoria em mim, William? Por que eu começar a contar os meus dias isso gera sabedoria? Isso ficou na minha cabeça, inclusive nos outros devocionais que eu fiz. Eu comecei a perceber que, naturalmente, nós gostamos da sabotagem que fazemos em relação a todas as mudanças que queremos viver. Nós ansiamos por grandes mudanças e transformações, mas o ato de mudar e se transformar realmente é muito difícil para nós. Para nós é mais fácil dar um jeitinho para fazer mais fácil para poder dizer que mudou, mas não mudamos. Enquanto carregamos ainda alguns fatores que precisam ser radicalmente tirados da nossa vida ou mudados, nós ainda vamos repetir os mesmos erros. Enquanto não mudamos radicalmente a nossa estrutura de pensar, o nosso modo de pensar, nós vamos continuar cometendo os mesmos erros. Nós vamos fingir que estamos fazendo algo novo, mas na verdade nós estamos nos sabotando. Na verdade, se olharmos no espelho, a gente vai dizer assim, o que você está fazendo, Rodrigo? Você está fingindo que você está mudando, você está falando, inclusive, da sua mudança para outras pessoas, mas você não está mudando, você não está vivendo isso de verdade. Você não está tendo essa base na sua vida. O que acontece que todo ano a gente precisa refazer promessas?
O que acontece? Que há uma necessidade da gente todo ano estabelecer metas, e parece que essas metas são estabelecidas de um jeito que a gente, logo no meio do caminho, fica falando assim, mas e se a gente fizer isso aqui já tá bom, né? E aí a gente vai fazer, já tá bom. Aí a gente começa a viver aquele ditado, né, que o bom é inimigo do ótimo, né? E essas coisas começam a entrar na nossa cabeça conforme a gente vai se sabotando nas transformações. No final, a gente não mudou nada, e estamos, eis nós de novo, diante da nova segunda-feira, de novo ano, fazendo promessas, fazendo resoluções, e as coisas continuam lá. Porque, na real, nós não conseguimos mudar aquilo que há de base dentro de nós para fazer isso. Nós não conseguimos contar os nossos dias. Nós não paramos para contar os nossos dias. Tem um cântico antigo que volta e meia a gente canta aqui, um hino, ele diz, quantas bênçãos, quantas são, né? Por que há uma pedagogia em contar as bênçãos? Para a gente ver o quanto a gente é agraciado. Quando a gente começa a contar as bênçãos, a falar sobre elas, eu perguntar para você, Jairo, ô Jairo, fala para mim aí quanto você é abençoado. E o Jairo vai falar, bom, eu tenho isso, abençoado, tenho isso. Aí daqui a pouco o Jairo no final vai virar para mim e falar assim, caramba! Né? E a gente começa a ver que a gente tem muita coisa e a gente começa, cara, preciso reparar mais nisso. Quantas vezes eu faço isso? A mesma coisa acontece quando a gente começa a contar nossos dias. Quando a gente começa a contar nossos dias, a gente começa a perceber que existem coisas nos nossos dias que a gente não estava reparando, a gente não estava vendo. Coisas que eu fiz, que passou batido, que eu poderia ter feito de outra forma. Coisas que eu vivi, que eu poderia ter vivido de outro jeito. Eu não vi isso, como que eu deixei passar, como que eu perdi isso? Sabe uma frase, quem é pai de criança pequena, assim como eu, que quase não tenho criança pequena, a gente fala sempre, nossa, como cresceu tanto e eu não vi? Por que a gente não está vendo? Porque nós não estamos contando os nossos dias. Nós não estamos parando para contar os nossos dias, parando para observar, para ver o primeiro jeito, o primeiro pulo, a primeira rodada sem cair. Né? Esses dias a Alice parou, olhou para mim e falou, papai, eu estava lá fazendo alguma coisa, peraí, filha. Aí eu paro, papai, por favor, papai, olha para cá, papai. Eu falei assim, não, peraí, Alice, peraí. Aí ela, papai, por favor, olha para cá. Tá bom, Alice, fala, o que foi? Aí ela rodou. Aí eu olhei, nossa, filha, que giro incrível. E é incrível. É incrível, porque vai chegar um tempo da nossa vida que a gente vai querer ver giros incríveis e não vamos ter giros incríveis. Contar os nossos dias é perceber que detalhes que não fazem a menor diferença hoje pra gente vão fazer muita diferença quando chegar à frente. A palavra que eu poderia ter dito e eu não disse. Como eu volto atrás, como eu recupero aquele momento oportuno em que eu podia ter visto uma epifania e não tive. Como eu recupero aquele momento único na minha vida, que eu poderia ter tido um olhar diferente, uma palavra diferente, que eu poderia ter ficado em silêncio. Como eu recupero aquele momento? Não recupero, porque eu não estou contando os meus dias. Como eu recupero aquela relação? Meu Deus, se eu pudesse voltar e te pedido perdão no tempo certo, se eu tivesse aceitado o perdão, se eu tivesse dito aquilo, e o pesadelo fica imenso, porque nós não estamos contando os nossos dias. E as mudanças não acontecem. Ontem fomos jantar na casa de um amigo, eu e a minha esposa, e ela falou assim, o que você faria diferente no dia de hoje? Eu falei, eu comeria só um pedaço de pizza, não 2. Ela deu risada. Eu falei assim, mas é verdade. Se eu estivesse contando os meus dias, eu tinha reparado que aquele segundo pedaço de pizza é que vai me deixar mais gordo. Parece besteira. Mas quando a gente conta os nossos dias, a gente começa a perceber que existem pequenas mudanças que podemos fazer, que no final vai fazer sentido com aquilo que você sempre quis, porque você mudou de fato. Você começou a prestar atenção nos seus dias, nas pessoas que estão ao seu redor. Você diminuiu a velocidade. Você começou a reparar nas coisas. Você começou a olhar as coisas. Você começou a sentir aquilo. Aquilo já não é mais algo batido. Você viu a paisagem e não ficou preocupado em tirar foto. Você contemplou.
Você entrou no mar e você olhou a água, você sentiu ela, você sentiu o vento, você viu Deus. Você ouviu a conversa amiga, você ouviu o conselho, você viu o problema, você viu o caos, você viu a história. A gente está cheio de caos aqui, a gente volta do final do ano ouvindo um monte de história, encontrou um monte de gente, né? A gente às vezes nem quer encontrar tanta gente, mas a gente encontra. E por que a gente não quer? Ah, eu vou perder tempo com isso. Vai ter um dia que não vai ter isso. E você vai dizer, eu não gastei o tempo, eu não usei o tempo que eu tinha para aquilo, de fato. Realmente eu perdi tempo. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com a minha vida? Contar os dias para que elas gerem sabedoria em nós. Sabedoria é a arte de viver os dias de forma plena. É isso que o texto está dizendo para a gente. Na verdade, esse texto pode dizer duas coisas. A primeira delas é que Jesus está falando sobre o sistema religioso da época, o judaísmo, e que esse judaísmo já não comporta a ideia do reino de Deus. Porque essa conversa aqui que começa com Jesus sendo interrogado sobre o jejum, os fariseus falam assim, mas o João Batista jejua de um jeito, você jejua de outro, a gente jejua de outro. Esse jejum, aí ele fala aqui, como vocês vão jejuar enquanto o noivo estiver na festa? Ele faz um prenúncio do que seria o evangelho, o reino de Deus. E aí ele entra e fala assim, não dá para colocar remendo novo em pano velho, não dá para colocar vinho novo em odre velho. Por quê? Porque o remendo novo, não sei se o pessoal costureiro aí, no pano velho ele vai lacear e vai rasgar, um vai rasgar o outro, né? Quem já teve roupa remendada já pôde perceber isso. E o odre? O odre era aquele compartimento que eles usavam para guardar o vinho. Todo odre era feito de couro, e esse couro, conforme o vinho era colocado, o vinho novo era colocado ali dentro, ele fermentava dentro do couro e laceava o couro. Se você põe um vinho novo dentro de um odre velho, que já está laceado, já está gasto, o vinho novo vai fermentar e ele vai estourar o odre. Então você não pode fazer isso. Jesus pega essas práticas e traz para a gente ensinando isso, que olha, isso que vocês têm hoje não cabe, o evangelho, o reino de Deus não cabe. Vocês precisam de odres novos, vocês precisam de tecido novo, completo, porque o vinho que eu estou trazendo é novo. Mas existe uma segunda forma de olhar para esse texto, que está falando sobre nós. Porque é isso que o jejum indica, né? É o que você está fazendo com a sua vida. Porque o vinho novo que eu ofereço para vocês é um vinho que precisa de um odre novo. Não adianta você pegar tudo aquilo que você carrega de antes, esvaziar o velho. Então é novo isso aqui? Então peraí, enche aí. Não vai arrebentar. A transformação que Jesus quer, com aquilo que ele traz, precisa que haja em nós uma transformação completa, um olhar completo, uma mudança de mente completa. Carregar vinho novo em odre velho rebenta. Botar remendo de pano novo em tecido velho rasga. Enquanto a gente estiver disfarçando, vivendo uma vida espiritual meia boca, remendada, com odres velhos, vai rasgar e vai rebentar. Nós não conseguimos suportar. As transformações verdadeiras, elas precisam de odres novos para receber o vinho novo de Deus. Não adianta o jeitinho para dar, mas por aqui dá mais rápido, não tem jeitinho. Não tem jeitinho, gente. Não adianta. Eu gostaria de ter jeitinho para perder os 30 quilos que eu preciso, mas não tem jeitinho. Preciso mudar o meu odre, o odre velho acabou. Está ruim. Se eu botar o vinho novo nesse odre velho, vai dar ruim. Preciso mudar a minha consciência para as questões que importam nos meus relacionamentos. Não adianta dizer que vive o evangelho de Jesus e você não consegue perdoar teu vizinho. Você não consegue se relacionar com ninguém. Não, o que ele fez foi demais para mim. Não dá. Se não dá, então esquece, porque o que Jesus fez por mim e por você não daria também, e é muito maior, e vai rebentar. Não dá para manter uma fé assim. Não dá para manter uma fé que vem só de domingo,
Achar que beber o que representa o vinho vai fazer a mudança na sua vida. Que frequentar reuniões, ouvir toneladas de pregadores por aí, vai adiantar você se o seu odre estiver velho. Não adianta. Não adianta pegar o paninho novo de domingo e tentar colar na sua roupinha velha. Não adianta. Vai rasgar. Não vai sustentar. Porque a palavra do remendo, do renovo aí, é plenitude, é um trocadilho. Jesus está usando plenitude. Não adianta eu colocar a plenitude do que eu estou oferecendo para vocês, nisso que é parte em vocês. Eu vou colocar primeiro aqui para mudar, para depois eu mudar isso aqui, para depois eu mudar isso aqui. Jesus quer você por inteiro. Ele quer que você jogue esse odre no lixo e prepare-se para receber vinho novo. Vinho da melhor qualidade, vinho que Ele está dando, vinho que Ele está oferecendo para uma vida de fato transformada. O ano se iniciou, mais um ano, e você vai poder escolher. Eu vou caminhar com os meus odres velhos, enchendo na bica com vinho novo, eles vão arrebentar. Então o que você vai fazer? Eu vou pegar o vinho velho. Eu vou ficar andando aqui, vou ficar andando com as coisas velhas aqui. E aí você vai se arrastando por aí, sem experimentar aquilo que Jesus traz para você de novo, sem poder provar uma mudança espiritual de fato que vai transformar a sua vida no dia a dia. Isso tem a ver com tudo. Sobre as nossas relações de amor e de afeto, sobre a minha vida espiritual no que diz respeito ao meu devocional, à minha busca. Quanto tempo eu ainda vou procrastinar para me envolver em comunidade? Não adianta, meus irmãos. Não adianta. Desculpa para não fazer, nós temos muitas, eu sei disso. Porque sou humano como vocês. Eu não tenho tempo. Eu não tenho como. Me falta hora. Me falta horário. Quando a gente quer fazer, a gente remonta tudo. A gente refaz. Porque a gente quer receber aquilo. E não adianta dizer para mim que eu não faço aqui, mas faço em outro lugar. Se essa é a comunidade que você escolheu, por que não serve aqui? Por que não oferece aqui a tua vida? Por que não coloca a tua vida à disposição? Por que não participa? Por que não se engaja? Por que não se envolve? Está só remendando, colocando aqui, dando um jeitinho. As coisas estão capengas na sua vida, estão pendentes na nossa vida. Por quê? Porque nós queremos mudar do nosso jeito. Nós não queremos entregar para Jesus e deixar Jesus encher a nossa vida, mudar o nosso odre, fazer diferente. Nós temos medo. Nós temos medo da mudança. Medo de choro, medo de angústia, medo de, meu Deus, se eu fizer isso, e se eu me entregar desse jeito, e se eu me vulnerabilizar desse jeito, eu com as minhas precariedades. Depois de muito tempo eu estava com medo de subir aqui e pregar. Estava com medo. Passei as minhas férias inteiras pensando nesse dia aqui. Com medo. Medo por quê, Rodrigo? Está em pecado? Não. Medo porque eu não sei. Eu não sabia, vamos dizer assim, se eu sou capaz de mudar desse nível. Se eu tenho esse odre novo preparado para o vinho novo. Estava com medo. E aí Jesus veio para mim e falou, você está contando seus dias, como eu falei para você, falei para você lá? Estou tentando. E ele falou assim, quanto do seu dia depende de você, Rodrigo? Eu falei, quase nada. E ele virou para mim e disse, não depende de você. Não depende de você. Por que você está com medo? Depende de mim. No final, eu estou com medo de me entregar. No final, eu estou com medo de abaixar, de me vulnerabilizar, de expor as minhas precariedades, de dizer eu não sou perfeito. Porque quando a gente diz isso, há um paradoxo
na nossa vida é quando Jesus fala: agora você entendeu o que é ser um odre novo, para receber um vinho novo. Não é a nossa imperfeição o odre velho, é o nosso orgulho, é a nossa vontade de querer fazer tudo do nosso jeito, é o nosso jeito de querer burlar e sabotar as nossas coisas. O odre velho é o jeito, é a consciência antiga de fazer as coisas. O odre velho é a maneira pela qual eu queria fazer do meu jeito. É a minha maneira de disfarçar os meus defeitos, de maquiar o que eu sou. Isso é o odre velho. O odre velho é a minha máscara, é a minha carapaça. O odre novo é a minha precariedade, é a minha vulnerabilidade exposta, é a minha entrega como eu sou. Para que Jesus faça o que tem de ser feito. Para que seu vinho novo transforme tudo dentro de nós e gere um novo caminho, um novo recomeço, uma nova possibilidade. Odres novos. Gente que entendeu o Evangelho de forma profunda para viver. E aí, quando essa palavra veio para mim, eu fiquei em paz. Fiquei em paz. E me lembrei da canção que diz: me ensina a contar os meus dias e a trocar os meus medos por paz. E isso fez toda a diferença para o meu caminho. Eu quero que o ano de 2024 eu abandone os odres velhos do meu jeito de fazer as coisas e assuma os odres novos que Jesus tem me dado para encher com seu vinho novo. Eu quero que os meus medos sejam trocados por paz. Eu quero aprender a contar os meus dias. Sabendo que é Cristo o responsável por encher os odres que tenho carregado.